Olá pessoal que acompanha o meu canal, aqui é o irmão Josué e antes de começar o vídeo de hoje, a aula de hoje, eu gostaria de fazer um comentário. O planejado, o que eu queria em relação ao meu canal é que essas lições bíblicas, já que nós estamos num canal de estudos bíblicos, seja entre 30 minutos e 45 minutos no máximo. Esse é o objetivo, para não cansar as pessoas que estiverem assistindo ao vídeo, fazendo vídeos grandes. E aí, se os vídeos puderem ser no máximo de meia hora, ótimo. Você assiste, cresce na graça e no conhecimento e amém. Sendo que o vídeo da aula passada, o vídeo 7, porque nós estamos no vídeo 8 do canal, ele foi um vídeo grande, deu 51 minutos. Mas eu gostaria de dizer a vocês que o assunto da aula passada, a Grande Tribulação, realmente ele requer esse tempo. As outras lições provavelmente não. E eu vou tentar, inclusive, com esse comentário que eu estou fazendo aqui, ainda essa aula não passar de 45 minutos, que seja 40 minutos, meia hora, 35 minutos no máximo. E aí, por que a aula passada foi grande e eu cortei não falar do anticristo e não falar das 21 pragas da ira de Deus, que faz parte da Grande Tribulação, e eu ainda não falei sobre isso. O assunto é tão importante que quando eu gravei a primeira vez, isso quer dizer que eu gravei o vídeo duas vezes, a primeira vez eu me empolguei e foi 1h20 de vídeo. Eu disse, não, eu não vou colocar na internet, no meu canal do YouTube, 1h20 num vídeo, porque isso vai cansar as pessoas. Aí eu gravei o vídeo de novo e deu exatamente 51 minutos, eu tentando ser o mais rápido que eu consegui gravar, né? E aí, eu quero dizer a vocês que o vídeo foi grande, mas que eu vou tentar manter o padrão de meia hora a 45 minutos nos vídeos, tá certo? O canal é Estudos Bíblicos, Bíblia, Alimento Espiritual, e esse canal, ele está... eu criei esse título baseando-se na passagem de João 6, do 65 ao 68, que diz: Então Jesus disse à multidão, ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, quereis vós também retirai-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Olha só o que Pedro disse, e que o meu canal, Bíblia Alimento Espiritual, se baseia nessa passagem que está agora de vermelho. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Só Jesus tem alimento espiritual para a gente. Então é exatamente por causa dessa passagem que o canal se chama Bíblia Alimento Espiritual. Nós estamos no vídeo 8 do canal, no tema 1, na aula 8. E qual é o tema 1? Escatologia Bíblica, que é o estudo dos últimos dias. E nós estamos estudando a lição 8, que tem como título As 21 pragas da ira de Deus, certo? 21 pragas que serão lançadas na terra durante o período da Grande Tribulação. E aí como é que vai ficar dividida essa lição 8? A introdução, o que é a ira de Deus. Tópico 1, por que essa ira virá? Tópico 2, quem teve essa visão? Quem na Bíblia teve a visão das 21 pragas da ira de Deus? E aí, essas 21 pragas serão divididas no tópico 3, 4 e 5 em 3 grupos de 7, porque 3 vezes 7 é 21. Quais são os 3 grupos de 7? Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. São desgraças que vai vir sobre os seres humanos blasfemadores. Então, nós vamos iniciar agora com a introdução da lição 8, o que é a ira de Deus, né? O que é a ira de Deus durante o período da Grande Tribulação. Apocalipse 16, o versículo 6 diz: Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe destes o sangue a beber, porque disto são merecedores. Então, o que é a ira de Deus? É a devolutiva de Deus em relação às ações do homem na terra. Eu vejo muita gente blasfemar contra Deus hoje em dia dizendo, se Deus é tão bom, por que ele permite desgraças? Ele não está permitindo desgraças. Ele não é mau para com o homem.
O homem se afastou dele e procura as desgraças para si. Também eu já escutei muitos blasfemadores dizendo: se Deus é tão bom, por que ele vai permitir com que pessoas vão para o inferno e para o lago de fogo e enxofre? Deus não deseja que ninguém passe a eternidade no inferno nem no lago de fogo e enxofre. As pessoas estão indo porque não querem Deus. Quer dizer, os blasfemadores querem colocar a culpa em Deus. É Deus quem vai ser o responsável por condenar essas pessoas ao inferno, e é Deus que permite com que desgraças venham à terra, quando na realidade a culpa não é de Deus. A culpa é do ser humano. Nós é que procuramos o mal para nós mesmos. Não é Deus que derrama o mal sobre nós. E Apocalipse 16:6 diz exatamente isso. Essa devolutiva da ira de Deus contra o homem. Visto como eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também, por causa disso, tu lhe destes a beber sangue, porque disto são merecedores. O ser humano é merecedor do mal que ele está sofrendo. Não é Deus que provoca o mal no ser humano, não. E aí, agora que a gente viu o que é a ira de Deus, que é exatamente a devolutiva do próprio pecado do homem, nós vamos ver agora essa divisão. As 21 pragas da ira de Deus durante a grande tribulação serão 7 selos que serão abertos e são 7 desgraças. 7 trombetas serão tocadas por 7 anjos. Também serão 7 desgraças que vão vir sobre a terra. E depois vem a parte pior. Depois das 7 trombetas, vão ter as 7 taças da ira de Deus contra os seres humanos por culpa dos seres humanos. Não é por culpa de Deus, não. Agora que a gente viu o que é a ira de Deus na introdução, quer dizer, a devolutiva de Deus pelo que o homem está provocando, nós vamos ver no tópico 1 agora por que essa ira de Deus vai vir sobre a terra durante a grande tribulação. Certo? Tópico 1, por que ela virá. Lição 8, tópico 1. Por que as pragas virão sobre a terra durante exatamente o período da grande tribulação? Já veio outras pragas em outros períodos, mas a gente está citando agora só o período da grande tribulação. Vamos ver agora por que essas pragas vão vir. Jonas 1, o versículo 1 e 2 diz: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Por quê? Porque a sua malícia subiu até a minha presença. Esse é o motivo pelo qual a ira de Deus será derramada, irmãos. Porque o pecado está tão grande que está chegando, como um cheiro ruim até a presença de Deus. Gênesis 19, os versículos 1, 12, 13, 24 e 25 diz: E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Tira-os para fora desse lugar, porque nós vamos destruir esse lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor. Quer dizer, os anjos chegaram e mandaram Ló sair, porque Sodoma e Gomorra, o pecado dali já estava tão grande que estava dando agonia na presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e todos os moradores daquelas cidades e os que nascia da terra. E o que nascia da terra. Quer dizer, por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Porque o clamor maldito chegou até a presença de Deus. O pecado estava passando dos limites. O pecado também tinha passado lá em Nínive, mas depois que Jonas pecou, depois que Jonas, desculpe, irmãos, depois que Jonas pregou o evangelho lá, pregou, a mensagem que Deus tinha mandado de que destruiria, o povo de Nínive se converteu, fez um jejum de 40 dias, pediu perdão a Deus, não fizeram mais o que estavam fazendo, e aí Deus perdoou e evitou a grande desgraça, Mas aí no caso de Sodoma e Gomorra, a destruição veio. Por quê? O clamor maldito estava chegando à presença de Deus, o pecado estava passando do limite. Gênesis 6, do 5 ao 7 diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. Essa passagem está falando do que, irmãos? Está falando do dilúvio. Quer dizer, pragas anteriores, porque o homem estava pecando, passando do limite, e esse pecado estava chegando
a presença de Deus, já aconteceu outras vezes. Né? O que a gente está vendo aqui, porque as pragas virão durante a grande tribulação, é por culpa do homem, porque o pecado passa do limite. E aí, no período do dilúvio, né, de Noé, Deus mandou essa praga, que foi o dilúvio, né, porque o homem estava passando do limite no pecado. Sodoma e Gomorra também passou do limite, e aí Deus mandou a praga. E também, Nínive também já tinha passado, né, do limite em relação aos seus pecados. E aí o anúncio foi, que bom que eles se arrependeram e a praga não veio. Mas foi anunciada, né, que eles estavam passando do limite no pecado deles. Gênesis 7, 13, 16 e 17 diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou dentro. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Aí está mostrando exatamente o dilúvio vindo, porque o pecado do homem já estava passando do limite perante a face do Senhor. Esse é o motivo pelo qual as pragas virão, porque o pecado da última geração vai passar do limite. Né? Lá em Timóteo está dizendo que nos últimos dias nós teríamos tempos trabalhosos, e dá uma listinha grande de homens blasfemadores que estariam passando dos limites. Agora que a gente viu por que essas 21 pragas vão vir, nós vamos ver agora no tópico 2 quem teve essa visão. Quem foi que viu na Bíblia as pragas finais? E aí, irmãos, quem viu as pragas finais foi exatamente João, lá na ilha de Patmos. Isso quer dizer que se você quiser estudar sobre os 7 selos, sobre as trombetas e sobre as taças da ira de Deus, você realmente vai ter que ler o Apocalipse. Né? No sermão profético de Jesus, que ele também fala sobre textos apocalípticos, não vai ter sobre isso aí. E também Daniel, que também fala sobre escatologia, não cita isso. Então quem foi que viu? João. Apocalipse 1:10 diz, né? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. E se você continuar lendo o texto, vai ver que João foi quem viu todas essas pragas que a gente vai começar a ver a partir de agora. Né? A gente já viu o que é a ira de Deus na introdução, a devolutiva de Deus pelo pecado do homem. Por que ela virá? Ela virá porque o homem está passando do limite, e a última geração passará do limite de pecado. E quem foi que teve essa visão? Nós acabamos de ver que quem teve essa visão foi João. Vamos agora para o tópico 3, 4 e 5, que na realidade é o assunto da lição, né? As 21 pragas da ira de Deus vindo sobre a terra. Nós vamos começar com os 7 selos. Lição 8, tópico 3, os 7 selos. Vamos ver as primeiras 7 desgraças que vão vir, né? As 7 primeiras pragas. Né? Um rolo com 7 selos foi visto por João, e ninguém era digno de abrir os 7 selos. Os irmãos já devem ter lido várias vezes esse texto, né? Nas suas igrejas, ou quando está lendo o Apocalipse, sabe que tem um rolo com 7 selos. E esses 7 selos, irmãos, não são 7 coisas boas não, viu? E aí nós vamos ver agora exatamente o que são esses 7 selos. Primeiro selo, cavalo branco, né? Em Apocalipse 6:12 diz: E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Irmãos, eu já vi em estudos bíblicos, infelizmente errôneos, as pessoas, né, que estavam dando o estudo lá do Apocalipse dizer que isso aí é Jesus. Mas, irmãos, esse não é Jesus. Esse é o anticristo. E a descrição é bem clara em relação a isso. O que estava sentado sobre o cavalo branco, que é o anticristo, ele tinha um arco. E Jesus, ele não luta com arco, ele usa a espada do Espírito, né, que é a própria palavra dele. Ele não usa arco. Quem é que atira flechas e dardos inflamados? Satanás é que lida à distância com atirando de longe, porque ele não tem coragem de enfrentar o cristão cara a cara. E aí, esse que estava sentado vinha com arco. Foi-lhe dado uma coroa, quer dizer, ele recebeu poder e saiu vitorioso e para vencer. E a gente já viu que o anticristo vai lutar contra os santos e os vencerá durante o período da grande tribulação. Note, e eu quero deixar bem claro,
que essa descrição do cavalo branco está em Apocalipse 6. Agora vamos continuar lendo Apocalipse 13, o 6 e o 7. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. É por isso que esse cavaleiro aí saiu vitorioso para vencer. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua e nação, quer dizer, foi-lhe dado uma coroa. Eu gostaria de continuar lendo agora Apocalipse 19. Note que agora a gente vai ver um segundo cavalo branco. O primeiro cavalo branco está em Apocalipse 6, na abertura das pragas. Agora olha só o outro cavaleiro que vai aparecer no cavalo branco, no capítulo 19, do 11 ao 16, que diz: E veio o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Só há um, irmãos, que peleja com justiça e que pode ser fiel e verdadeiro. E os seus olhos eram como chama de fogo, sobre sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito em que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida em sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Essa descrição é notória que está falando de Jesus. E seguiam-no os exércitos no céu, quer dizer, os anjos o seguiam, em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro. Aí está falando da igreja, porque a igreja é que tem direito a usar linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, olha, não é mais um arco para tirar dardos inflamados de longe não, agora é uma espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, irmãos, eu quero deixar bem claro que o Apocalipse ele fala sobre dois cavaleiros em cavalos brancos. Um no capítulo 6, que é o anticristo, e um no capítulo 19, que é Jesus vindo com a igreja e com os anjos na segunda vinda dele, né? Que os irmãos memorizem isso bem claro. O primeiro cavaleiro não é igual a esse segundo do capítulo 19. O primeiro cavaleiro no capítulo 6 é o anticristo. Porque nesse período, quando o primeiro cavaleiro vier, que é o anticristo, ele tem que ser o primeiro a assumir a grande tribulação, o mal terá prioridade contra os homens. E a gente vê isso no capítulo 6, que é o mal que está chegando, não é Jesus que está chegando, né? As pragas cairão sobre os blasfemadores, e esse primeiro cavaleiro tem que dar a inauguração desse período da grande tribulação. E quem é que inaugura a grande tribulação? O anticristo, que é o cavaleiro branco com arco na mão do capítulo 6. Agora a gente vai ver o segundo selo quando ele é quebrado. Vem o quê? Um cavalo vermelho. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. Quer dizer, a guerra. E foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse 6:4 descreve o segundo cavaleiro vermelho, num cavalo vermelho, que é a guerra. Eu vou expandir aqui a imagem para os irmãos verem que ele vai sair mesmo para matar gente com força, né? A guerra nesse período será terrível. É por isso que Jesus disse que esse período seria um período tão sangrento que seria o pior período de sofrimento da época do planeta Terra. Agora a gente vai ver o terceiro selo. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. Quer dizer, a fé é comprometida porque a fome vai chegar. E uma pessoa com fome não consegue raciocinar direito. Muitos serão provados e passarão por fome nesse período, que está escrito em Apocalipse 6, no capítulo 6, o versículo 5. O terceiro cavaleiro, a terceira desgraça, o terceiro selo, será exatamente a fome que vai vir sobre a terra. Quem não negar a sua fé em Jesus vai passar grande fome nesse período, porque não vai conseguir comprar, porque os preços que já estão caros hoje vão se multiplicar nesse período. E também a pessoa não vai ter a marca da besta, né? Que vai ser colocada ou na mão direita ou na testa, não vai conseguir comprar e vai passar fome, para não negar o nome de Jesus. Vamos subir, viu, irmãos, no arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação começar. Quarto selo, cavalo amarelo.
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, quer dizer, muita gente. Devido à população, que são 10 bilhões de pessoas, divide isso aí em 4, 2 bilhões e meio de pessoas, é a quarta parte da terra. E foi permitido que ele matasse a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Isso está em Apocalipse 6, 8, né? Se os 3 primeiros cavaleiros já trouxeram desgraça, imagina o quarto, que tem por nome Morte. Esses 4 cavaleiros do Apocalipse, o anticristo, a guerra, a fome e a morte, vão governar o mundo. São as 4 primeiras pragas. Menino, tá vindo coisa pior que isso aí? Tira um fino das próximas pragas que vão vir. Quinto selo, foi visto as almas no altar, né? A leitura diz que quem morrer durante a grande tribulação como mártir estarão diante do altar. E olha só o que diz o texto em Apocalipse 6, os versículos 9, 10 e 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram-lhe dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Quer dizer, eles estavam clamando porque foram mortos, mas durante a grande tribulação ainda gente ia ser morta. E a gente sabe que já tem gente passando por isso, né? Muitos radicais de outras religiões estão matando os cristãos. Esse homem de laranja, provavelmente, nesse período em que nós estamos tendo essa aula, ele já foi morto. E pelo radical aí, né, que está com a faca, provavelmente ele foi decapitado. Esse homem aí de laranja, simplesmente ele não cometeu nenhum crime. Ele é cristão e crê em Jesus. O sexto selo, Apocalipse 6, do 12 ao 14, fala sobre as calamidades do sexto selo. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como o livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Quer dizer, um grande terremoto que vai atingir o sol, a lua e as estrelas está previsto para ser um dos selos. Vai haver nesse período da grande tribulação dor e desespero como nunca houve. A descrição que a gente está vendo aí são estrelas caindo do céu. Então, provavelmente meteoritos, como a gente já viu, que atingiu, né, se eu não me engano, a Rússia há pouco tempo atrás. Meteoritos vão cair na Terra e destruir, né, muitas coisas, talvez derrube ponte, prédio. E aí, como o meteorito, quando entra na atmosfera, ele, com o atrito, ele vem queimando fogo, João descreveu que seriam estrelas que estariam atingindo a Terra, né? E poderá até ser estrelas mesmo, que o poder de Deus tem toda a capacidade de fazer isso. O sétimo selo é o abandono de Deus. A igreja já subiu, então Deus vai abandonar quem tiver aqui, infelizmente. Apocalipse 8, do 1 ao 5 diz: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve vozes e trovões e relâmpagos e terremotos no sétimo selo. Então, a gente fazendo um resumo aí dos 7 selos, as 7 primeiras pragas da grande tribulação. Vai vir um cavalo branco, que é o anticristo, o cavalo vermelho, que é a guerra, o cavalo preto, que é a fome, o cavalo amarelo, que é a morte. As almas no altar são os mártires que estarão morrendo aqui durante a grande tribulação, a calamidade física dos homens e o silêncio de Deus. Agora que a gente viu os 7 selos, nós vamos agora para as 7 trombetas, quer dizer, as pragas da 8 a 14. Isso a gente vai ver agora na lição 8, no tópico 4. As 7 trombetas. Vamos estudar agora o toque das 7 trombetas, que serão 7 anjos que receberão, né,
as trombetas e a gente vai ver cada uma delas agora como sendo mais 7 pragas que só cairão na terra durante o período da grande tribulação. Primeira trombeta. Olha o que vai acontecer. 1/3 da vegetação será queimada. Agora você imagine que de toda a planta da terra, você divide em 3 e uma parte dessa será queimada. A fumaça que vai, né, reinar aqui na terra, né, pessoas até morrendo por causa da fumaça, sem conseguir respirar, problema de pulmão, vai atingir o planeta nesse período que a fumaça vai ser grande. Apocalipse 8:7 fala sobre essa primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então a gente está falando aí de 1/3 da terra com incêndios. Quer dizer, não é o total da terra que vai ser queimada, vai ser 1/3. Desgraça grande, né? Essa imagem que a gente está vendo aí, né, mostra exatamente o resultado da primeira trombeta quando o anjo tocar. E as pessoas vão ter que conviver com o fogo e com a fumaça. Vamos agora para a segunda trombeta. 1/3 do mar vira sangue. Quer dizer, 1/3 da água salgada. Apocalipse 8, os versículos 8 e 9 diz: E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte dos navios, das naus, certo? Então a gente está vendo aí que a terça parte do mar vai virar sangue. Quantas criaturas marinhas serão mortas nessa segunda trombeta e também os navios que serão perdidos quando 1/3 parte do mar virar sangue. Aí a terceira trombeta toca. E aí o que é que vai acontecer? 1/3 parte dos rios ficam podres. E aí o que acontece? Agora que já foi atingida a água salgada, vai ser atingida a água doce, a água potável. Apocalipse 8, do 10 ao 11, diz: E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Agora você imagine 1/3 dos rios ficando totalmente podre, né? A gente já tem racionamento de água e muitos reservatórios de água estão com pouca água. Imagine 1/3 dessa água ficando podre. É claro que muitas doenças vão vir, como por exemplo a cólera, que através da água suja ataca o intestino, né? A pessoa fica com diarreia e muitos outros sintomas ruins que ninguém gosta de sentir dor, né? Agora imagine 1/3 dos rios do planeta Terra ficando podre. E aí vem a quarta trombeta. 1/3 da luz se perde, da luz do planeta. Apocalipse 8:12 fala sobre essa quarta trombeta e diz: E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Agora, irmãos, eu gostaria de fazer um cálculo matemático aqui. Nós temos 12 horas de luz e 12 horas de noite. Eu diria que na cidade em que eu moro, escurece de 5:30 da tarde, mais ou menos, e começa a clarear de 5:30 da manhã. Então eu vou calcular de 5:30 da manhã a 5:30 da tarde, 12 horas de luz, e de 5:30 da tarde a 5:30 da manhã, 12 horas de noite. Então a gente está falando de luz, 12 horas. Agora divida 12 por 3, porque 1/3 vai se perder dessa luz. A gente está falando de 4 horas, porque 4, 8, 12. 4 horas serão perdidas durante o período da grande tribulação. Então o sol só vai brilhar por durante 8 horas. Então, digamos, vamos aumentar 2 horas no início, 2 horas no final do dia. Só vai amanhecer de quase 8 horas da manhã, e quando der 3:30 da tarde já vai escurecer. A gente sabe que a maioria dos crimes no planeta acontece de noite. Acontece crime de dia? Acontece. Mas no claro é mais complicado. Agora andar à noite é mais perigoso. E 1/3 da luz vai se
perder. Quer dizer, se já tem gente que tem medo de andar de noite, imagine com, né, o dia sendo reduzido por causa da quarta trombeta. Quinta trombeta vai atacar a comida do planeta, as lavouras do planeta. Quer dizer, já está faltando água, agora vai faltar comida. Apocalipse 9, do 1 ao 5 diz: e o quinto anjo tocou a sua trombeta e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. Quer dizer, quando eu vi o nome gafanhoto aqui, eu falei da comida, mas na realidade eles não vão atacar a comida, mas somente aos homens que não têm nas suas testes o selo de Deus. Quer dizer, quem tiver aqui na grande tribulação, que não subiu no arrebatamento, mas não está negando a Jesus. Então esses gafanhotos atacarão esses homens que não têm o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Irmãos, esse inseto que parece um gafanhoto, mas que ataca como escorpião, ele já existe. Eu não sei se é exatamente esse inseto que já existe que será solto, né? Eu peguei as imagens de gafanhotos com poder de escorpião que tem na internet, né? Esse inseto já existe, e quando ele pica, ele necrosa a parte e é preciso amputar, mas ele não chega a matar. Eu estou dizendo que são esses insetos que atacarão? Não. Isso pode ser uma palavra metafórica para falar de outra coisa, mas gafanhotos serão soltos para atormentar com poder de escorpião os homens aqui na terra. E aí a sexta trombeta toca. 1/3 dos homens do planeta Terra morre. É muita gente, não dá tempo de enterrar. Apocalipse 9, do 13 ao 15 diz: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. Então provavelmente eles vão provocar muita guerra, vão trazer muita doença. E imagine aí, 9 bilhões de pessoas, 3 bilhões de pessoas morrerem. É muita gente. Não vai dar tempo nem de enterrar esse povo. E aí, Apocalipse 9, 17, 18 diz: e assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, quer dizer, eram cavalos poderosos, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía das suas bocas, né? Quer dizer, muita gente vai morrer nesse período e os familiares vão entrar em desespero. Aliás, a grande tribulação é o pior período de desespero da terra. E aí vem a 7ª trombeta que o anjo vai tocar, e isso está escrito em Apocalipse 11, o 15 e o 19, que diz: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo. E houve na terra relâmpago, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Tudo isso que os irmãos estão vendo em vermelho vai estar atacando a terra quando a 7ª trombeta for tocada, se preparando para as taças que são piores. O que a gente está vendo até aqui agora são 14 pragas que serão lançadas. Deus vai mandar os 7 anjos tocar, e imagine que o que vem ainda vai ser pior. Fazendo um resumo, nós temos aí, né, os 7 selos e as 7 trombetas. 1/3 da vegetação é queimada, 1/3 do mar vira sangue, 1/3 da água potável apodrece, 1/3 da luz se perde, os gafanhotos vêm para atacar o ser humano, os seres humanos blasfemadores, 1/3 dos homens morrem, e o terceiro tormento, que é o início das pragas, será exatamente isso que a gente acabou de ler, né? Trovão e terremoto e saraiva caindo sobre a terra, porque Deus vai mandar os anjos, 7 anjos com essas 7 trombetas para atacar a terra. E agora a gente vai para o tópico 5, as 7 taças da ira de Deus, para completar as 21 pragas da ira de Deus, né? Nós temos aí
anjos que virão com as taças da ira de Deus para derramar sobre a terra. E é exatamente baseando-se nessa imagem, irmãos, que eu não concordo que a igreja que está sendo fiel a Deus mereça passar por essas pragas que a gente vai estudar agora, não. A igreja vai ser arrebatada antes dessas pragas virem. Apocalipse 15, os versículos 1 e do 6 a 8 diz: E veio outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia entrar no templo, até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. E agora a gente vai ver a primeira taça da ira de Deus, que está escrita em Apocalipse 16, os versículos 1 e 2. E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoraram a sua imagem. Irmãos, vai vir uma doença perigosíssima durante o período da grande tribulação. Se a gente está espantado com as pandemias e com as epidemias que estão vindo aí e estão matando as pessoas, imagine que isso não é nada perto da primeira taça da ira de Deus. Vai vir uma doença perigosíssima por aí e que será lançada pelo primeiro anjo, que vai atacar a pele de forma feroz aqueles blasfemadores que estarão aqui. E eu acho que a igreja não merece passar por isso, pela ira de Deus e por essas úlceras malignas, porque nós, eu estou me incluindo, está servindo a Deus com paciência, guardando a palavra dele, e nós subiremos no arrebatamento da igreja. E aí vai vir o segundo anjo com a segunda taça. E isso está escrito em Apocalipse 16, 3, que diz: E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Irmãos, a gente viu lá anteriormente nas trombetas que 1/3 do mar morre. Agora, quando a taça for jogada, a segunda, o mar completo vira sangue. E é exatamente nesse período onde o versículo que a gente usou no início do estudo, né, que dizia: porque eles derramaram o sangue dos profetas, também o Senhor deu a eles de beber, é exatamente porque a água toda do planeta será transformada em sangue, começando com a segunda taça, com a água salgada virando sangue. Agora a gente vai para a terceira taça, que é a água potável virando sangue, né? Apocalipse 16, 4 a 6 diz: E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram sangue por completo. E ouvi o anjo das águas que dizia: Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, quer dizer, o versículo que eu acabei de citar, também tu lhe destes a beber a sangue, porque disso são merecedores. Agora imagine que a gente bebe água doce, né, para nossa sobrevivência, começar a beber sangue e água podre. As doenças que não vão vir, o sofrimento com os hospitais lotados, porque a água vai deixar de existir. Infelizmente, a taça da ira de Deus, a terceira, será derramada. Por quê? Porque quem tiver aqui vai merecer passar por isso. Os rios e água potável vai virar sangue. E agora a gente vai para a quarta taça da ira de Deus. Ora, se o sol já tinha sido atingido e 1/4 do brilho do sol foi tirado, olha só o que vai acontecer agora na quarta taça da ira de Deus, e está escrito em Apocalipse 16, 8 e 9, que diz: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Agora imagine a temperatura subindo, o aquecimento global chegando ao seu limite, as pessoas pegando câncer de pele e sem poder sair de casa, usando o maior fator que existe de protetor solar, e mesmo assim não dando conta, e eles blasfemando, dizendo: olha que Deus maldito, olha como esse Deus dos crentes, Jesus, está nos atacando, esse maldito Jesus. Eles vão blasfemar, irmãos, eles vão blasfemar, e não vão se arrepender para dar glória a Deus. Eles vão blasfemar e serem abrasados e colocar a culpa em Deus, quando na realidade a culpa será deles. Infelizmente, o calor será infernal quando
a quarta taça da ira de Deus for derramada na terra. Ora, a gente hoje, quando senta um calorzinho, vai para o ar-condicionado, para a piscina, para o chuveiro, né? E para o ventilador. Imagine nesse período que essas coisas que eu acabei de citar não vão dar conta, porque o calor será de matar, né? As pessoas vão sentir mesmo literalmente na pele esse calor maldito que será jogado na terra durante a quarta taça. Pessoas vão morrer por causa desse gigantesco calor, não só de desidratação, mas também vão morrer queimados. Aí agora a gente vai para a quinta taça da ira de Deus, as trevas. O sol queimou, agora o sol vai desaparecer. Apocalipse 16, o versículo 10 e 11 diz: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Vão culpar Deus. O mundo vai ficar escuro, vai ficar tenebroso por causa do anticristo e por causa dos que estiverem adorando a ele, achando bom, né, o pecado aumentando. E aí, durante o dia, imagine, trevas, sem sol. Essa cena, irmãos, a pessoa saindo do estacionamento deveria ser de noite, chegando em casa. Mas quando as pessoas forem trabalhar, vão sair no escuro. E isso já aconteceu no Egito, foi uma das pragas do Egito, né? O Egito ficava no escuro, mas a parte dos hebreus ficava clara. As trevas só vinham sobre a parte egípcia. E aí o que acontece? Isso vai acontecer também com toda a terra durante a grande tribulação e será a quinta taça da ira de Deus. Vamos ver agora a sexta taça, que é o rio Eufrates, que é a fonte de água do planeta. O rio Eufrates vai secar. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Apocalipse 16, versículo 12. Os reis do Oriente vão passar por esse caminho exatamente, irmãos, para o Armagedon, que é uma batalha que vai acontecer. Certo? Então, o rio Eufrates, que é a fonte de água do planeta, vai secar. O The New York Times, né, um jornal, na edição 17 de julho de 2009, já fala da preparação exatamente para essa seca que vai haver no rio Eufrates. Se os irmãos pesquisarem essa edição, vão ler a reportagem completa, que eu não vou me ater a ela agora, falando que o rio Eufrates já está começando a secar. E aí vem a sétima e última taça da ira de Deus, que está escrito em Apocalipse 16, os versículos 17 e 18. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. Irmãos, tentem imaginar a situação do planeta nesse período. O sol queimou, chagas malignas estão vindo, fumaça durante todo o planeta, o sol vai se esconder e vai estar em trevas, né? As gigantescas queimadas, sem água para beber, os hospitais lotados, gente morrendo de infecção generalizada, e com tudo isso, trovões sem parar, com relâmpagos sem parar, e com terremoto atingindo a terra tremendo. Imagina a terra ali, ó, tremendo, e com trovão direto. As pessoas têm medo de trovão. Imagine trovão, barulho grande. Isso vai desconcentrar até as pessoas de trabalhar, irmãos. O planeta vai estar em caos total. Fazendo a revisão aí das 7 taças da ira de Deus: úlceras malignas, o mar vira sangue, os rios viram sangue, o sol fica escaldante, depois o sol escurece e vira trevas, o rio Eufrates seca, e trovões, relâmpagos e terremotos. Essas são as 21 pragas que cairão sobre o planeta, irmãos. O planeta vai ficar uma desgraça. Se converta agora a Jesus, se conserte com ele, se você está sendo um crente que está, né, sem cumprir a palavra de Deus, para não passar por esse período da grande tribulação, porque quem tiver aqui vai sofrer. Não é brincadeira não, certo? Saraiva de fogo vai cair, desgraças vão cair, a noite vai cair, milhões e bilhões de pessoas vão morrer,
não vai ter o que comer, a água vai estar podre, fome, doença. Eu estou repetindo isso aqui, batendo nesse prego para ver se ele entra dentro da madeira e desaparece, para que o irmão tenha consciência de que não queira passar pela grande tribulação. O lixo vai reinar e é isso. O lixo é o que as pessoas vão ter o que comer e sangue é o que elas vão ter de beber, porque dessas pragas, quem passar pela grande tribulação serão merecedores. Então a ira de Deus é a devolutiva de Deus para o pecado do homem. Ela vai vir porque o pecado do homem vai passar do limite e chegar até Deus. Quem teve essa visão foi João, e a gente acabou de ver os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Nós vamos agora para a conclusão da lição, que mostra que a igreja não passará por isso. E o texto de Apocalipse 3,10 diz, né? Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venham sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Eu vou concluir a lição aqui e dizer aos irmãos que se mantenham firmes, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém? Até a aula que vem, que vai ser a lição 9.